Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Refresco Sonoro Podcast. É um prazer ter você aqui, seja muito bem-vindo. Você que é fã de música eletrônica, ou gosta de música eletrônica, ou nem sabe o que é música eletrônica, você está no lugar certo. Ou mais gosta de festa, gosta de lazer, ou gosta de entretenimento. Esse podcast tem os maiores fomentadores do entretenimento do Brasil, aqueles que promovem a música com propósito. E hoje é um dos convidados mais históricos, icônicos e espetaculares desse nosso projeto Refresco Sonoro. Esse cara tem um hit planetário, chama-se Tem Que Valer. Esse cara fez show na Ásia, na Europa, na América do Sul, em momentos que você nem poderia imaginar que um DJ produtor brasileiro furasse as fronteiras desse Brasil. Esse cara também já discotecou muito aqui em São Paulo, como DJ residente, já organizou discos, já deu curso de produção musical, nos anos 2000, por exemplo. E eu fui um aluno deles. Hamilton Maia! Meu Deus, que honra! Obrigado, mano. Valeu mesmo. Imagina, Você deu uma resumida aí que caramba. Cadê o TP? Tem o TP? Hoje vamos dar bate-bola, né, Rafinha? Meu Deus. Pô, obrigado, mano. Porra, obrigado. Ó, tô arrepiado, Hamilton. Nossa, cara, que da hora, mano. Porque é uma honra mesmo, obrigado, cara. meu. O propósito desse papo, Hamilton, é deixar o nosso legado pra galera que gosta de música. Isso aí. E é uma honra ter você aqui. Eu queria entender, quando foi que você falou assim, música brasileira combina com música eletrônica? Cara, foi bem no início que eu comecei a produzir as minhas músicas em 96. Que até aí eu tocava como DJ, mas não era reconhecido assim, tipo, o DJ Hamilton Maia. Essa época aí, época do Grego, Silvio Miller, que eu trabalhei muito tempo ali na Rock and Soul. E conheci o Alex Reinhardt, que Deus o tenha, foi um grande brother, que me deu uma super força, no sentido de ele dizer pra mim assim, falou, Hamilton, você, cara, conhece música, trabalha aqui na Discomania, tem maior bom gosto, vamos fazer uma música juntos? Cara, eu não tinha a menor ideia de como fazer uma música, né, cara? Assim, eu não sabia, não tocava teclado, não cantava, enfim. E aí ele falou assim, ó, pega uns discos aí que você gosta, um sampler, e você vai lá no estúdio, ele tava com um estúdio ali na Florêncio de Abreu na época, e vai lá e vamos fazer um som juntos. E nisso eu comecei, cara. E aí, quando eu comecei a fazer as músicas com ele, eu falei, pô, beleza, estamos fazendo aqui na época, uns hard techno, entendeu? Que eu gostava muito do Laurent Garnier, e eu ficar nessa onda de fazer as coisas um pouco com aquelas harmonas do Laurent Garnier, mas ao mesmo tempo não saía as harmonas, saía umas coisas mais doidas. Enfim. E aí, foi essa época que eu comecei, e quando eu fiz a primeira e a segunda música com ele, aí eu senti uma necessidade de colocar uma identidade. Mas, cara, não vou dizer isso pra você que eu fui um cara expert e falar, eu acho que... Não, assim, eu só senti que precisava colocar identidade, entendeu? E aí vi naquela história assim, eu não tenho vocal, então eu vou colocar uma cuíca, vamos colocar aí um birimbau. E foi isso que foi bem essa pergunta que você acabou de falar. Foi nesse momento, quando eu comecei, que eu achei assim, falar, mano, fazer de tipo, parecido com o Laurent Garnier, parecido com Joy Beltran, não sei o que, beleza. Mas e aí eu fico aonde? Aí os caras vão ouvir e falar, é a música do... Não me querendo achar que eu era o Joy Beltran, nem o Laurent Garnier, enfim, mas... E aí foi isso que começou, cara. E aí eu fiz uma outra música com o Xerxes, o Sorriso da Cuíca, que eu já comecei ali botando os negócios de música brasileira, entendeu? Que nesse momento era sample, né? Não tinha vocal. E você já era um conhecedor de música brasileira? Cara, não assim nato, mas acho que como todo brasileiro, quando eu sou baiano, né, de Vitória da Conquista, e toda a minha infância foi sempre ouvindo Luiz Gonzaga, ouvindo sertanejo, de trio Parada Dura, Tonico Tinoco, essas paradas, né? Que demais. Aquelas músicas sertanejas raiz, né? Mas eu sempre fui uma pessoa muito que gosta de música no geral. Ouvia o Jorge Ben, ouvia bossa nova pra caramba, assim, tipo... Eu conhecia, né? Mas não era um cara assim que, tipo... eu tenho um acervo, eu coleciono. Não era bem isso. Mas esse som brasileiro você ouvia na casa dos teus pais, enquanto criança? Sim, enquanto criança. E quando eu comecei a trabalhar aqui em São Paulo, nas lojas de disco também, eu comecei a
ir nos sebos, conhecer mais, entendeu? Pra me inteirar. Você se aprofundou, então. Isso. Ô, Ramilson, Mas nessa época eu já sabia mais ou menos ali, entendeu? Ô, Ramilson, como é que você chegou nas lojas de disco? Cara, uma história muito louca. Eu comecei a trabalhar num clube em Moema, que era... Cara, a minha vida, cara, se for contar ela assim, bem detalhada mesmo, cara, é muito louco, assim, porque não foi... A música entrou na minha vida, não foi tipo assim, eu vou ser produtor, vou ser DJ, eu vou tocar. Não foi assim, tipo, veio que veio, entendeu? Mas por necessidade. Que assim, quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu trabalhava com meu tio e eu fazia tudo que dava para fazer, né? Desde lavar carro, a limpar a piscina. Pô, eu tinha 17 anos. Cheguei mal, tinha a 4ª série. Então, assim, foi uma coisa muito difícil no sentido, assim, que eu não conhecia nada. Cheguei do meio do mato para uma selva de pedra como São Paulo, né? E aí, depois que eu fiz 18 anos, que naquela época você não fazia os seus documentos com... Hoje meu filho nasceu, ele tem 6 anos, o moleque nasceu e já tinha ali já tem um CPF, né? Já daria para ir na Casa Bahia e fazer um crediário, entendeu? Mas naquela época você só podia fazer o documento com 18 anos. E eu fiz meu documento com 18 anos e comecei a sair na noite, assim, nas matinês que tinha na época, né? Quais DJs você ouvia aí? Cara, naquela época lá, era época de Vadão, de Grego, Silvio Miller, Ricardo Medrano, essas galera aí, né? Que, enfim... Legal. Cuca, que ganhou vários campeonatos de DJs. Esses caras que a gente ouvia na rádio, né? DJs reais. Ótimo. Esses caras, o Celcinho, da Bolsi. O Double C trabalhou com você na Rock and Soul. Na Rock and Soul, né? Enfim, e aí, cara, eu ouvia esses caras, mas eu ia nos clubes em Pinheiros aqui, enfim. Aí, um cara, um promotor de um lugar aqui em Pinheiros me chamou pra eu distribuir os fly. Na época não era nem fly, era Folheto? Folheto, não sei, era promotor, folheto, enfim. Aí me convidou para eu distribuir aqueles folhetos lá. Panfletagem. E que me dava uma entrada para mim, eu aproveitei aquilo lá, e eu conheci a galera e tal, montei um grupo de dança, eu mais 4 amigos, que a gente separava umas músicas, pedia pro DJ tocar a música X e a gente dançava, enfim. Aí ia dançar na Pendal, enfim, esses lugares que tinha na época, né? E aí, isso em 99, 88, 99. 88, 89. Né? 99 é pra cá. Enfim, e aí eu comecei a ir nesses clubes e um dia... 18 anos isso? 18 anos. E eu comecei esses caras aqui de Pinheiros foram fazer promoção numa casa em Moema, na cotovia ali, e eles me chamaram pra ir pra lá e eu fui... Trabalhava no meu trampo com meu tio e ia pros domingos nessa zoeira, né? E aí a dona desse clube, depois de um tempo que eu frequentava lá e ia dançar com esses meus amigos lá na noite, apresentar lá, e aí ela me convidou para eu trabalhar lá. E aí falou, ó, tem uma casa lá no fundo, se quiser morar aí, você mora e te pago tanto e você vem... E aí o seu trabalho aqui é você cuidar... Principalmente nos aniversários, né? De ligar para as pessoas e tal. Enfim, eu comecei a trabalhar lá. Com 6 meses que eu estava trabalhando lá, eu cuidava da casa inteira, assim, de pedido, de bebida, fazia tudo. Tomou a frente mesmo. Tomei a frente. Aí ela falou assim, ó, tinha um cara lá que meio que tomava conta, o cara saiu, eu fiquei no lugar dele como gerente, assim. Mas não era nome de gerente. E você já dava umas olhadinhas nos discos da casa ou não? Claro. Assim, tipo... Naquela época, quem comprava os discos não era o DJ, era a casa que comprava, Exato. né? É muito louco, né? Mudou tanto, né, mano? Aí você já, deixa eu ver esses discos aí. E assim, a dona lá, o marido dela falava assim, Ramilson, vou deixar um cheque aqui que o Fabiano vai passar. Não sei se você conheceu o Fabiano. O Fabiano vai comprar os discos e aí ele vai pagar com o cheque dele, você dá o cheque pra ele. Preenche o cheque, dá o cheque pra ele. E aí... O Fabiano ia lá, comprava os discos, eu contava os discos junto com ele. Ramilson, comprou aqui, sei lá, 30 discos. Aí eu dava o cheque, o cheque foi, enfim. Que época, hein, Rafinha? Era cheque, né? E aí, cara, você falou que... E eu comecei nos horários que de noite, a semana inteira que já abria sexta, sábado e domingo,
Eu ligava os equipamentos lá, só no monitor, que eu já tinha aprendido como é que ligava e tal, e ficava ouvindo as músicas lá. Tinha uns discos de novela lá, que tinha aquela época tinha seleção de lenta, lembra? As coletâneas, claro. As coletâneas, pô. E eu ouvia ali os discos de novela e tal. E nisso perdurou por 3 anos, eu cuidando dessa história lá, e saí de lá gerente, e ali rolou um curso de DJ. Mas esse curso de DJ eu não aprendi legal, assim. Os caras me ensinou lá, era umas garragens, não era nem MK2. Mas peraí, esse curso de DJ veio antes do Iraí Campos fazer a DJ Shop ou não? Não, foi bem antes da Rock and Soul, claro. Ah, então esse É é o Rock and primeiro Soul. curso de DJs do Brasil. Não, esse curso era um curso que fizeram ali. Não, Pra mim tinha sido do Iraí. o primeiro curso foi do Iraí. E teve o curso da Rock and Soul, né? Que era do lado onde eu trabalhava. Desculpa, era Rock and Soul e Iraí veio junto. Veio junto ali na mesma época. E aí, Isso era um cursinho que tem ali no clube, que os caras armaram, Entendi. que só a galera ali, tipo, do clube, né? E não tinha nada, não era profissional ainda, que usava as garrard lá, enfim. E aí eu aprendi não só ali a história dos toca-disco, do mix, da música, os 12, as coletâneas, essas coisas todas, de single, EP, eu aprendi tudo ali, né? Mas a técnica mesmo eu não aprendi legal. Fiquei 3 anos lá, saí, fechou o clube que vendeu para outra. Essa mulher vendeu para o cara de Minas, o cara de Minas não soube administrar, ele entrou como gerente, né? Eu não servi para nada, ele falou, eu quero que você seja DJ, não quero que você comanda a casa, quem vai comandar é o fulano. Eu falei, beleza. Aí eu comecei a tocar como DJ, porque eu já tinha... Nessa nova casa? Nessa mesma casa. Que legal, cara. Nesse mesmo lugar. E aí eu e mais um amigo meu ficava tocando, ele era um e eu era o 2, mas eu meio que ficava lá, continuei morando lá e tal. Aí teve uma hora que a casa foi caindo, porque o cara não sabia investir, enfim. Caiu e aí fechou. E aí eu pedi pra Mila, a esposa do Grego, se ela tinha um emprego pra mim. Aí eu comecei a trabalhar na Rock and Soul com o Celcinho. Que era em Moema, na mesma rua. Entendi. Por coincidência, era na mesma Foi rua. coincidência total. Eu trabalhava no número 115 e a Rock and Soul era no 180. Então, peraí. Se não houvesse a coincidência da Rock and Soul ser na mesma rua desse clube, talvez você nem ficasse na noite. Cara, não, acho que estaria. De algum jeito estaria. É? Porque a música ali já tava... Porque o clube fechou. Você chegou lá com 18 anos. 18 anos. Aí você ficou lá uns 3, 4 anos. Aí comprou, vendeu, ficou mais um ano, fechou o clube. Isso. Mas você ainda era muito jovem, cara. Eu tinha 21 anos. Então, talvez se não tivesse a Rock and Soul... Talvez não. Eu não Né? tinha... Porra, tava na rua ali ainda, coincidentemente. Você tem razão. Podia ser que eu poderia entrar na música, mas de um outro jeito. Mas o grande lance de estar na Rock and Soul, que eu entrei lá como office boy, foi que eu conheci o Grego e essas pessoas. Ricardo Guedes, 9FM Record, Cuca, Iraí, todo mundo ia lá. Então eu tava no meio da galera. Cara, Eu me tornei meu um Deus, dos. imagina. Mas um office boy da Rock and Soul fazia o quê? Entregava arte e cultura pelo São Paulo? É isso? Ah, delivery. Quem quer vinil no delivery? Olha que coisa legal. Ramilson, esse papo aqui tá demais. Só que eu queria fazer uma parada aqui, um brinde contigo. Eu não posso beber, mas agora a gente tem um patrocínio da Vodka Ministry. Boa. E é o primeiro episódio, né, Rafa? Primeiro episódio. Sejam bem-vindos, Vodka Ministry. E se eu pudesse fazer um brinde contigo, Ramilson, seria por toda a sua contribuição com a música eletrônica e Brasil. Saúde, meu amigo. Essa garrafa é pra você. Ah, que legal, velho. Quando você fizer um drink, me liga pra gente fazer um FaceTime ou vamos tomar junto. Legal, obrigado, meu. Eu, assim, quando eu era muito jovem, eu tomava muito vodka. Hoje, eu sou um senhor de idade, né? Mas eu tenho certeza que vai Mas ter um assim, dia em casa, claro, mano. que você vai fazer um brinde ao nosso papo aqui. Sim. Importante, pra quem quiser comprar a Vodka Ministry, é drinkcommerce.com.br. Beleza? Boa, muito bom. Obrigado, mano. Vou deixar aqui pra continuar o Ramilson, cenário. E essa aqui é... Essa é Com sua, meu certeza. amigo.